Boa noite. Vocês não estão me vendo por enquanto, porque se eu mostrar o que eu escrevi e aparecer também, vai aparecer trocado para vocês. Aí vocês não vão conseguir ver exatamente o que eu estou falando, tá? Então vamos começar aqui, que agora nós vamos falar sobre a matéria de radiciação, que foi a última matéria que nós vimos. Ela iniciava na página 94 do caderno pedagógico. E uma coisa muito importante é que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Mas para isso, nós trazíamos dois exemplos, para depois você generalizar para todos os outros. No sentido de seria uma generalização para você saber o que faz de uma generalização de uma definição, certo? Então, eu estou na página 94 do caderno pedagógico e é apenas uma revisão, porque nós conseguimos ver essa parte presencialmente. Talvez tenhamos os cachorros... Temos um cachorrinho, outro cachorrinho latino, mas faz parte, né? Extrair a raiz quadrada e elevar ao quadrado são operações inversas. Extrair a raiz cúbica e elevar ao cubo são operações inversas. E podemos continuar com extrair a raiz índice 4 e elevar a quarta potência, são operações inversas, então podemos continuando. Vamos começar aqui pelo menos está a minha mão aparecendo. Aqui, vamos começar com o quadrado. Para nós encontrarmos a medida do lado de um quadrado, nós precisamos... Peraí, gente, que eu troquei os papeizinhos de ordem. São vários papeizinhos. Vamos começar aqui. No caso do quadrado, para nós encontrarmos a área do quadrado, fazemos lado vezes lado, que nós já sabemos que quando nós multiplicamos dois fatores iguais, é o fator elevado ao quadrado. L é o lado e A é a área. Isso é fácil, isso é estudado por vocês desde o acho que quarto ano, sendo que havia uma pequena diferença. Quando você estava no quarto ano, como é que você fazia esse problema? Eu não estou nada enrolada aqui, mas vamos lá. Para você calcular a área, quando você estava nas séries, nos anos iniciais, vinha a figura, aí uma figura de um quadrado, o lado sendo igual a 4, tendo medida igual a 4, e você escrevia 4 vezes 4 igual a 16. Depois, quando você chegou lá pelo finalzinho do quinto ano, lá no sexto ano, você já escrevia 4 ao quadrado igual a 16. Então, se é centímetro, centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Então, era dessa maneira que você fazia, tá? Se vocês estão lembrados, era assim que você fazia. Aí, depois de certo tempo, quando você começou a aprender álgebra, que foi lá pelo... No sexto já tinha um pouquinho, mas quando ela foi falada mesmo, foi mais pro sétimo, oitavo, agora no nono mais forte. Então, você, para calcular a área de um quadrado cujo lado tem medida 4, você escrevia a fórmula, área igual a L ao quadrado, aí você substitui o L por 4, aí 4 ao quadrado igual a 16 centímetros quadrados. Mas isso é fácil, isso não tem nenhum mistério, nenhum problema. Para todos os meus alunos, eu acredito que isso tudo vocês já sabem, mas a gente está fazendo uma revisão, né? Porque para começar direto com o que tem que falar fica mais difícil. Aí, calcule a medida do lado de um quadrado cuja área é igual a 16 centímetros quadrados. Agora, qual é a diferença? Você não tem mais a figura, você tem a palavra quadrado.
certo? E aí você vai escrever também a fórmula. Mas acontece que aqui você tem a medida da área e você quer o lado. Então, você tem que usar a operação inversa, lembrando raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Aí você vai me perguntar assim, poxa, mas... mas eu sei o que significa raiz quadrada de 16, eu já sei falar, vocês aprenderam dessa forma... Lá no 6º ano, como é que vocês faziam? Vocês faziam a decomposição em fatores primos. E aí, a decomposição em fatores primos, você vai, começa o 16 dividido por 2, que deu 8. Aí, 8 dividido por 2, que deu 4. 4 dividido por 2, que deu 2. E 2 dividido por 2, que deu 1. Aí, você encontrou o quê? Quando você faz a decomposição em fatores primos, você, nada mais, nada menos, você encontrou o quê? Que 16 é igual a 2 vezes 2. Vezes 2, vezes 2, certo? Aí, se você for tirar a resposta por aqui mesmo, como é raiz quadrada, você tem que pegar as duplas. Então, eu peguei uma dupla de 2, peraí, uma dupla de 2 ficou esquisito, mas é a dupla do número 2, né? Que vocês estão vendo aqui. E ficou 2 e 2, e 2 vezes 2, 4. Então, decomposição em fatores primos também, vocês já sabem. Só deu tempo de eu distribuir o papelzinho para a turma 1902, dos números que são para fazer a decomposição em fatores primos, para depois ajudar nos exercícios que a gente vai fazer. Mas eu estou pensando em fazer uma coisa bem diferente para as outras turmas, e eu vou gravar um vídeo também sobre a resposta daqueles exercícios, mas... Depois eu vou pedir a um dos alunos da 1902 para mandar para mim a foto, porque esses números estão só no computador da escola e nas folhas que ficam no meu armário, que também está na escola, e eu não posso ir à escola, né? Mas vocês podem mandar a foto para mim, alguém da 1902, que foi a única turma que deu tempo de eu distribuir esse papel. Bom, fecha parênteses, né? Que eu nem abri o parênteses, mas vocês sabem que nas minhas aulas eu sempre dou uma pausa assim, que isso tem alguma coisa a ver com a neurociência, né, para o nosso cérebro não ir constante, né, e eu tô vendo aqui que já tem 7 minutos. Agora, quando a gente fez a raiz quadrada do número 16, talvez isso não seja necessário para esse número. Por quê? Porque você... Desde o início do ano eu estou falando para vocês, essa do 1 vezes 1 igual a 1, 2 vezes 2 igual a 4, 3 vezes 3 igual a 9, e assim vai até o 10 vezes 10 igual a 100, isso eu tenho quase que certeza que a maioria já sabe de cor, para não dizer todos, né? De cor, que eu falo, decorado, eu não gosto muito dessas palavras, mas você sabe mentalmente. Agora, o que acontece? O 11 vezes 11 dava 121. Então, o que acontece? Se eu tenho um quadrado cuja área é igual a 121 centímetros quadrados, qual vai ser a medida do seu lado? 11. Se eu tenho um quadrado cuja área é igual a 144 centímetros quadrados, qual vai ser a medida do seu lado? Vai ser 12. E assim eu posso fazer com 169, 196, 225, 256, mas acontece que nem todos tinham essa parte decorada desses daqui. Então, uma das coisas que eu ensinei para vocês, ou melhor, eu lembrei, né, foi o seguinte, que imediatamente quando você vê 16 vezes 16, você sabe que o algarismo que vai ficar na unidade que eu coloquei aqui de vermelho é o 6. Por que você sabe isso? Porque eu já fiz isso em aula, já mostrei. Você vai pegar a unidade e o 6 vezes 6 dá 36. Então, automaticamente, você sabe o valor da unidade do 16 vezes 16. E assim, do 17 vezes 17, 18 vezes 8, 19 vezes 19. O que vai acontecer quando você está fazendo a raiz quadrada e você tem um número até o 400 e você vê que ele termina com 9? Você vai tentar o 17 vezes 17 e o 13 vezes 13, porque são os dois que têm a unidade terminando em 9.
Mas como que você vai saber? Simples, 3 vezes 3, 9, 7 vezes 7, 49. Só pode ser um desses dois. Se não for um desses dois, é uma matéria que a gente ainda vai ver, que é quando alguma coisa vai continuar no interior da raiz quadrada, que são números irracionais, que nós também já vimos que são números irracionais no início do ano. Mas aí isso fica para depois. Eu só estou vendo aquela que é um número natural, 16, 17, 18, 19, 20, 99 e tal. Mas é óbvio que até esse número é bom você ter decorado. Por quê? Também por causa da decomposição em fatores primos. Quero deixar bem claro aqui que essa aula está sendo de revisão. Se eu estivesse ensinando isso, obviamente, a minha didática seria completamente diferente. Aula de revisão é uma coisa, e aula do que você está vendo pela primeira vez é outra coisa. Bom, então o que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um quadrado, recapitulando, eu tenho um quadrado cuja área é igual a 225 centímetros quadrados. Qual a medida do seu lado? Raiz quadrada de 225, que é igual a 15. Porque você já sabe na sua memória que 15 vezes 15 é igual a 225. Mas se você não sabe isso, ou se você esqueceu, ou você vai fazer por tentativa e encontrar a resposta, ou você vai fazer a decomposição em fatores primos. Aí, por isso que eu frisei muito. A matéria nova, ela tem uma linha, ela tem 2 linhas, mas é importante que você tenha decorado essas multiplicações aqui, pelo menos essas, que vai te ajudar muito, muito mesmo. Bom, então, espero que tenha ficado bem entendido que extrair a raiz quadrada e elevar ao quadrado são operações inversas. E um exemplo prático que nós temos é o quadrado, quando nós queremos a medida do lado, tendo a área. Bom, aí agora eu vou falar do cubo, mas antes eu vou falar uma coisinha aqui, só que eu não consigo virar a câmera agora. Bom, então não tem como virar a câmera, né? E eu não sei se eu vou aparecer direito, então vamos lá. Continuando, aqui nós temos o cubo. Eu falei para vocês, o outro nome que a gente dá para ele, que é um nome muito mais interessante, é o hexaedro, certo? Inclusive, o hexaedro é um dos 5 poliedros de Platão, que são os poliedros regulares. Mas vamos lá, que vocês conhecem mais com esse nome de cubo, mas precisa saber o outro nome, porque vai que no ensino médio, fazendo uma prova para um colégio, tentando fazer uma prova para ganhar uma bolsa de estudos, num colégio que você deseja ir, aparece lá hexaedro. Aí você vai falar, poxa, eu nunca vi esse nome. Então eu já estou te contando, né? Só que eu já falei isso em aula. Bom, então agora o cubo, né? Ele não... eu tenho a medida das arestas, né? Lembrando que o cubo tem 12 arestas. Eu esqueci de trazer o cubo para cá, mas tudo bem. Vamos lá, então, para encontrar o volume do cubo, eu faço aresta vezes aresta vezes aresta, que seria aresta ao cubo, tá? V, volume, A e aresta. Aí, se eu quero a medida da aresta e eu tenho o volume, eu faço a raiz cúbica. Daí aquela frase que eu falei no início de extrair a raiz cúbica e elevar ao cubo são operações inversas.
E é muito importante saber isso. Então, vamos à parte de um problema um pouco mais concreto, né? Que agora nós não temos o quadrado, nós temos agora o cubo. Então, quando você estava lá no 5º ano, o que acontecia? Você tinha a figura, né? Estava indicado lá o valor da aresta e você rapidamente escrevia 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo igual a 8, rapidinho e acertava. E muitos ainda querem continuar fazendo assim, né? Mas tudo... é porque lá vocês não escreviam V igual. Agora precisa escrever isso para você poder entender melhor. Agora, calcule o volume de um cubo cuja aresta mede 2. Aí, se você quer o volume, você coloca V igual ao cubo, que aí você já está usando álgebra. O volume igual a 2 ao cubo, o volume igual a 8 e a resposta. Eu tô passando rápido porque senão fica muito... Vocês não vão gostar muito porque essa parte é mais fácil, né? Revisão. Calcule a medida da aresta de um cubo. Ai, agora estão os dois cachorrinhos latindo. Ai, bem que eles poderiam parar, né? Ai, que seria tão bom. Fazer o quê, né? Então vamos lá. Desculpe pela gíria. Calcule a medida da aresta de um cubo cujo volume é igual a 8 centímetros cúbicos. Então, A é igual a raiz cúbica de 8, A igual a 2 centímetros. Aí você vai me perguntar, professora, como que eu sei que a raiz cúbica do 8 é igual a 2? Decomposição em fatores primos do número 8. Só que agora é diferente da raiz quadrada. Por quê? Porque você precisa ter 3, certo? Agora não é uma dupla, é um trio. É um trio de 2. Agora ficou legal, né? Porque esse 2 aí, na outra eu falar dupla de 2 ficou esquisito, porque... se eu não explicasse que o 2 era um número, né? Agora aqui é um trio do número 2 e apenas um 2. Mas, como aconteceu no caso do quadrado, talvez isso não seja necessário para o número 8. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8 não é uma coisa tão complicada assim. 3 vezes 3 vezes 3 igual a 27 também não é tão complicado. 4 vezes 4 vezes 4 igual a 64... 5 vezes 5 vezes 5 igual a 165, talvez não sejam coisas complicadas. Agora, o que fica de fundamental da aula de hoje, da página 94 do caderno pedagógico? Que a radiciação é a operação inversa da potenciação. E eu deixei apenas o exemplo para... não estou achando o papelzinho aqui, mas fica só esse mesmo. Esse aqui é o da raiz cúbica, né? O outro era o da raiz quadrada. Então, extrair a raiz cúbica e elevar ao cubo são operações inversas, e extrair a raiz quadrada e elevar ao quadrado são operações inversas. Isso tudo está na página 94. Óbvio que não é isso tudo, né? Mas eu acho que eu vou ter que continuar no segundo vídeo. Não, vamos terminar aqui mesmo, que está com 18 minutos, daqui a pouco vai fazer 20. Eu queria apenas que vocês fizessem os outros exercícios. Eu vou tentar ver se eu consigo aparecer aqui. Eu tô aqui num lugar que tem um espelho para ver se eu apareço só para vocês. Nossa, acho que deu, pelo menos para ver meu rosto, né? Bom, então esse vídeo de hoje ficou mais assim de palavras e tudo, né? Aí eu desejo um ótimo final de semana para vocês, né? Amanhã, domingo, primeiro dia da semana. Desejo um ótimo domingo para vocês. Eu não vou gravar vídeo para deixar amanhã, mas eu vou gravar na segunda-feira. E eu espero que vocês acompanhem as aulas, né? E que
em breve, né, a gente fique livre dessa pandemia. Que Deus ajude a todos nós, né? Que Deus nos abençoe. Beijinhos para todos. Eu amo muito vocês. Estudem, hein, criancinhas lindas. Crianças não. Vocês são jovens, lindos e maravilhosos. Desculpa, tá? Foi a empolgação do vídeo aqui. Tchau.